com toda a liberdade. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá? Mas não é para mim não, né? Tem centenas de jovens belos aqui atrás de mim. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Vamos estar em pé para lermos a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Eu quero louvar a Deus pela existência do Congresso da UMADSE, parabenizar essa juventude pelos 34 anos de existência, apesar que a maioria não tem nem 30 anos, né? Ou seja, antes de você nascer já existia a UMADSE. E saber que nós temos aqui quase 1000 jovens louvando a Deus é motivo para que a igreja toda adore a Jesus. Milhares de jovens estão no mundo nesse exato momento, e os nossos jovens estão aqui louvando e glorificando a Deus. E que o Senhor possa lhes dar muito mais existência, com perseverança e experiência na presença dEle. João capítulo 3, está escrito assim: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, porque ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar sobre nós na noite de hoje. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a pequenina Camboriú nesta noite, Senhor. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu pedi aos meus amigos da sonoplastia para me dar um pouquinho de agudo aqui e cortar para mim aí o compressor. O compressor está ligado, ele, quando eu preciso, o som não sai. Isso, obrigado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Reuel Bernardino, que é o presidente desse santo ministério e está em viagem aos Estados Unidos. Cumprimentar sua esposa, a pastora Giane, que aqui está, sua família. Aos pastores que estão na presidência interina, tanto da igreja quanto do congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que estão aqui à minha retaguarda. Pastor Silas, pastor, eu já profetizei Heron, né? Chamei de pastor evangelista, né? Pastor Wesley e o pastor Cardoso, né? Deus abençoe todos vocês. Queridos, agradecer também a pastora Fabiana, doutora Fabiana, que
conseguiu me arrancar de Brasília e da minha casa, né? Porque aos domingos eu pastoreio, é o único dia da semana que eu fico em casa. Mas quando ela pede, ela não pede, ela manda. Quem tem juízo obedece. Deus abençoe você e a sua linda equipe. Jura? Que voz é essa, Jura? Meu Deus do céu. Deus te abençoe muito, sucesso. Muitos com muito pouco já teriam deixado Jesus há muito tempo. E você com talento desse, humildade, servindo a Jesus aqui. Deus te abençoe, sucesso. A igreja pode dar uma glória a Deus por isso? O brasileiro tem uma cultura de só honrar as pessoas depois que elas morrem, né? Cultura maldita, né? Depois que morre faz praça, faz rua. Tem que ser homenageado, pastor Ivan Amorim, em vida, né? Então se você tem um talento, que Deus te abençoe. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Então dê mais um grito de glória a Deus, por favor. Só mais um pouquinho de ganho aqui. Hoje eu estou muito afônico. Só um pouquinho de ganho na minha voz. Eu vou te dar um beijo depois, viu? Tem 20 anos que ele faz som para mim, né? Deus te abençoe. Robson, mude a música para mim, por favor. Antes de pregar, eu queria só repartir com vocês, como somos uma família. Eu, quando coloquei os pés na cidade hoje, senti algo diferente na cidade. A cidade está mais triste. O ambiente da cidade está pesado, está carregado. E isso não é algo que a igreja deva se assustar. Nós tínhamos aqui nessa cidade um patriarca. E a cobertura espiritual dele, a presença dele na cidade, amarrava os demônios que estão nas regiões celestiais. Então, na ausência dele, nessa troca, nessa transição, há uma guerra. Mas a guerra já foi vencida. E a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Posso ouvir um grito mais forte do que esse ou não? Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Agora nós que estamos aqui devemos dar continuidade. E sempre no mesmo espírito. Essa cidade respira missões. Se essa cidade perder missões, ela perde tudo. Esta igreja é movida à glória, é movida à experiência, é movida a Pentecoste, é movida à presença de Deus. Se perder isso, ela perde o sentido completamente. Eu estava sentado ali, recebi 2 profecias e fiquei feliz, porque o ambiente ainda tem a presença de Deus. Só que uma andorinha sozinha não faz verão. Nós estamos em um culto de agradecimento pela vida desses jovens aqui. Quantos pais gostariam de ter os seus filhos aqui e não tem? E você que tem os seus filhos aqui deveria não estar aí de braço cruzado, mascando essa desgraça desse chiclete, ficar aí abrindo a boca de sono. Você tinha que dar glórias a Deus. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha filha, o meu filho em casa, com todos os defeitos deles em casa, eles estão aqui nessa noite. É melhor ter eles aqui do que ter eles lá fora. Quem sabe hoje Jesus completa a obra que ele começou. Mas para isso você tem que ajudar. Ajude a abrir os céus. O céu, ele é um dispositivo sagrado. Ele é movido e alimentado com a adoração da terra. A gente manda glória para cima e Deus manda glória de cima para baixo. E eu só queria saber se tem algum crente pentecostal de verdade que nessa noite pode dar um grito de glória a Deus para assustar o inferno. Quero mandar um abraço ao pastor Samuel Mariano, que mandou uma mensagem para mim, tirou o dia para descansar, está com a família e está assistindo o culto aqui hoje. Abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3 e no verso 8, é rememorar os idos da época em que Cristo Jesus passeou por este mundo. Na verdade não passeou, executou um grande trabalho neste mundo, e ele se encontrou com diversas pessoas. Os evangelhos nada mais são do que encontros, relatos de encontros entre Jesus e seres humanos. Amo falar isto. Não foi encontro de Jesus com anjos, não foi encontro dele com demônios, foi encontro dele com seres humanos. E a palavra ser humano, ou seja, as duas palavras ser humano, que estão separadas por um hífen, elas têm um significado muito próprio. A palavra ser é entidade. Entidade sem corpo, entidade metafísica e espiritual. E a palavra humano vem de humus, e humus vem de terra, vem de coisa que se perde, que termina aqui. Então o ser humano é uma entidade espiritual que habita dentro de um corpo feito de terra.
Eu não prego para homens e mulheres que têm um espírito, eu prego para homens e mulheres que são um espírito. Você não tem um espírito, você é um espírito. O que você tem é um corpo, e esse corpo logo logo você vai abandonar ele. E a palavra diz que o corpo fica aqui, mas o espírito volta para Deus. Então nesta noite eu estou pregando para homens e mulheres espirituais. E os espirituais têm na sua alma um toque a mais do que todos os seres humanos naturais. Eu me recordo que o ano passado eu preguei aqui nessa tribuna e falei para o Congresso de Jovens falando sobre um talento a mais que Deus havia dado ao ser humano que é crente. A todos os homens e mulheres naturais Deus deu 5 sentidos naturais. E esses 5 sentidos naturais fazem o mundo físico ao nosso redor ser real. São eles o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Com esses 5 dispositivos, com esses 5 presentes de Deus à raça humana, nós sentimos esse mundo físico que está ao nosso redor. Com o tato eu percebo a candência das coisas que estão ao meu redor. Com os meus olhos eu enxergo, com a narina eu percebo pelo cheiro, com os ouvidos eu ouço a sua voz. Enfim, esses 5 sentidos naturais Deus deu a todo ser humano natural. Mas ao homem e à mulher que são espirituais, Deus deu um sentido a mais. Deus deu aquilo que eu chamo de 6º sentido. Não tem a ver com aquilo que as mulheres dizem que tem, porque mulher diz que tem um 6º sentido, porque elas acabam acreditando ou adivinhando coisas que não deveriam adivinhar. Dizem que as mulheres têm 6º sentido. Não é nesse sentido. O 6º sentido que eu falo é um dispositivo espiritual que Deus deu a homens e mulheres espirituais. Para quê, pastor? Assim como os 5 sentidos naturais fazem o mundo físico ser real, o sentido espiritual faz o mundo espiritual ser real também. Não sei se você percebeu, num culto como esse, tem pessoas que já estão chorando, outros estão balbuciando línguas estranhas, mas a grande maioria ainda está com os olhos secos, olhando para mim, esperando uma varinha mágica sair do meu braço, eu bater 3 vezes aqui na tribuna, o céu abrir e os anjos começarem a cantar aqui dentro. Não espere, porque isso não vai acontecer. O que tem que acontecer é o seu dispositivo espiritual ser acionado, porque todos aqui são crentes batizados nas águas, e eu creio que a maioria batizada com o Espírito Santo. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Fala em outras línguas. Levante a mão. Não desse jeito. Levante a mão com vontade, com força. Chacoalhe a sua mão para eu ver. Veja só, pelo menos 90% da igreja foi batizada com o Espírito Santo. Me explique, por que é que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Foi só um sinal, foi só um tempo de alegria, um tempo em que você buscava aquilo que era divino, aí você recebeu, sentou nessas cadeiras e aí ficou? Não, o batismo com o Espírito Santo é apenas a porta de entrada para uma vida sobrenatural. É como se fosse a maçaneta que abre a porta dos dons do Espírito Santo. Eu estou pregando para pentecostais, e os pentecostais devem acreditar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele é o mesmo do passado, Ele é o mesmo de hoje, Ele pode levantar entre nós profetas nessa noite, pode dar línguas estranhas e interpretação de línguas nessa noite, pode dar dispensações que alguns aqui nunca, jamais sonharam existir. Mas é claro que para isso não basta entrar dentro da igreja, porque na igreja todos entraram nesta noite, graças a Deus. Mas se um cachorro, que é um animal irracional, resolvesse atravessar aquela porta e um diácono não barrasse, um cachorro também entraria na igreja. O que eu quero dizer com isso? Que entrar na igreja qualquer um entra, agora entrar no culto não é para qualquer um. Entrar no culto é só para quem é espiritual, e quem é espiritual sabe que não é do pregador que vem a glória, não é do cantor que vem a unção. A glória e a unção vem daquele que está sentado no alto e sublime trono e está entre nós olhando, aguardando algum tipo de reação da nossa alma. Os evangelhos de Jesus, que falam sobre os seus encontros, narram para mim no capítulo 3 do evangelho de João um dos encontros mais poderosos da terra. Jesus, o príncipe de Israel, o herdeiro do trono sagrado de Davi eternamente, o filho do Deus único, se encontra com o doutor Nicodemos. O doutor Nicodemos, a mente mais sábia do seu tempo, o homem mais inteligente do seu tempo, um líder tanto político quanto líder religioso do seu tempo, um homem que ao andar pelas ruas de Israel provocava emoções fortes
Dois grupos se dividiam ao se encontrar com o doutor Nicodemos. Um era um grupo daquelas pessoas que tinham uma família estruturada, pessoas que tinham 4 alimentações diárias, que ao dormir sentavam no colo da vovó para ouvir uma historinha de carochinha, pessoas que tinham uma vida ilibada, abençoada e abastada financeiramente. Mas havia um outro grupo de pessoas que, quando cruzavam o caminho do doutor Nicodemos, não tinham as mesmas emoções que essas pessoas perfeitas. Eram pessoas que tinham defeitos na sua vida, pessoas que haviam nascido com algum tipo de problema congênito na sua saúde, ou pessoas que haviam tido a infortunidade de ter nascido em uma família desestruturada, mulheres que haviam sido estupradas, violentadas, meninos que tinham uma deficiência no seu caráter sexual, etc. Quando esses dois grupos de perfeitos e imperfeitos cruzavam o caminho de Nicodemos, cada um tinha uma reação. A reação dos perfeitos era olhar para Nicodemos e se emocionar, porque na cabeça dele sempre estava uma mitra, um chapéu escrito santidade ao Senhor. E para os perfeitos, o doutor Nicodemos representava o caminho do céu, o caminho da perfeição, o exemplo de homem sagrado por ser sacerdote. Mas aqueles que eram pobres, adoentados, miseráveis, que carregavam sobre os seus corpos o peso de existirem num tempo onde o preconceito era muito mais avantajado do que os dias de hoje, mulheres que nasceram num tempo em que o machismo extrapolava os limites da racionalidade humana, quando encontravam o doutor Nicodemos e viam na sua testa escrita santidade ao Senhor, aquilo refletia sobre eles os seus míseros e vis pecados, e eles tinham medo de Nicodemos, porque se Nicodemos parasse diante de algum deles e apontasse o dedo e começasse a gritar imundo, as pessoas eram assassinadas, apedrejadas, elas eram linchadas publicamente. Então veja só, o homem que vai se encontrar com o doutor Jesus não é um homem comum, é o doutor Nicodemos que tem nas mãos o poder da vida e o poder da morte. Ele pode abençoar as pessoas, como pode decretar a morte delas. É nesse encontro fabuloso que se dá em uma noite, e é interessante falar sobre isso, porque muitos teólogos dizem que o doutor Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque ele tinha vergonha de ser visto publicamente durante o dia ao lado de Jesus, e isso é uma grande inverdade, é uma grande mentira, até porque pessoas mais importantes do que Nicodemos, como por exemplo José de Arimateia, senador da república, não tinha vergonha de ser visto ao lado do Nazareno andando durante os dias. Pastor, então por que Nicodemos vai ter com Jesus à noite? Ele vai ter com Jesus à noite porque ele carrega um problema na alma dele. Ele carrega um problema que se arrasta desde a sua tenra infância. Ele teve a graça de nascer em uma família onde não deram a ele o poder de escolha. Ele não pôde escolher o que queria ser no futuro, ele não pôde escolher o caminho em que deveria caminhar. A vida dele toda estava pré-programada desde a sua tenra infância. Por quê? Porque ele era um levita. Diga comigo, levita. Não ouvi todos, peço de novo. 1, 2, 3. O que era um levita? Um levita era um daqueles judeus nascidos da tribo de Levi, que nasceram e tiveram uma vocação divina dada pelo próprio Deus, que dava a eles o direito de entrarem dentro do santuário de mãos vazias, mas nunca com um coração vazio, porque o levita era um adorador por natureza. O levita cantava, tangia instrumentos, atuava dentro do santuário de Deus. O doutor Nicodemos era um desses levitas, mas ele não era um levita comum. Ele nasceu numa família, em uma dinastia de sacerdotes. O pai dele havia sido sacerdote, o avô dele havia sido sacerdote, o bisavô dele havia sido sacerdote, o tataravô dele havia sido sacerdote. E se eu traçasse a árvore genealógica dele até os primeiros, chegaríamos em Arão, o primeiro sumo sacerdote. Sendo de uma família escolhida para o sacerdócio, ele não tinha escolha própria. Aos 5 anos de idade, o doutor Nicodemos foi arrancado do meio da multidão dos outros levitas meninos e foi colocado dentro de sua casa. E na sua casa passou ele a ter a figura masculina do pai, do avô, do tio, ou de alguém da família que pudesse lhe ensinar a Torá. A Torá era os primeiros 5 livros da nossa Bíblia Sagrada, chamada Pentateuco: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. O menino com 5 anos de idade aprendia a história do Deus de Israel, até essa história ser real para ele. Por que pegavam, pastor, uma criança aos 5 anos? Porque a mente de uma criança aos 5 anos de idade é como um computador virgem. Tudo que ela ouve,
tudo que ela vê, tudo que ela sente, ficará para sempre na sua memória. Aliás, isso é um ensinamento de Freud. Freud diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos será a base do seu caráter, será a base do seu temperamento para o resto dos seus dias. Os judeus, muito sábios e sempre inteligentes, aprenderam da seguinte forma: se pegarmos uma criança e moldarmos ela a beleza da religião, se ensinarmos ela o caminho do Deus vivo, ela nunca vai se afastar dele. Não é esse o conselho dado pelo sábio Salomão? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, nunca vai se desviar dele. O doutor Nicodemos, aos 5 anos de idade, começou a receber os primeiros ensinamentos, e o primeiro ensinamento deve ter deixado ele bem apreensivo. O primeiro ensinamento que uma mãe judia ou um pai judeu dá ao seu filho é pegar o braço da criança. Por gentileza, pastor Ivandro, me estenda o seu braço. É pegar o braço da criança, segurar com uma mão e com a outra mão fazer assim: nas suas veias corre o sangue dos profetas. Não, você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Isso não é para qualquer um, não é para africanos, não é para brasileiros, não é para europeus. Isso é só para quem é judeu. Nas suas veias corre o sangue dos profetas. Corre o sangue dos homens e mulheres que eram visionários, que conseguiram arrancar Deus de cima da nuvem e trazê-lo aqui para essa terra. Homens que tinham uma luneta telescópica, invisível, espiritual nos olhos, que fazia eles enxergarem centenas de anos antes dos seus dias, ou depois dos seus dias. Mulheres que do alto de uma montanha, debaixo de uma palmeira, cantavam cânticos e faziam Deus transformar a sua glória em chuva para fazer Israel vencer batalhas. Homens de carne e osso como eu e você, mas que quando possuídos por uma glória divina, conseguiam com uma queixada de jumento na mão matar 1000 inimigos de uma só vez. Homens capazes de passar 40, 80 dias sem comer e sem beber, e quando saíam do meio do céu e chegavam na terra, o seu rosto resplandecia como o sol ao meio-dia. Ser um judeu era ser um ser humano anormal. O menino começava com esse ensinamento, e o ensinamento ia crescendo. Não bastava ser judeu e ter nas suas veias o sangue dos profetas. A mãe dizia ao menino: tu és levita. E o que significava ser levita? A mãe ou o pai passava a contar ao menino a seguinte história: quando Moisés nos tirou do Egito, quando ele nos trouxe pelo caminho da península do Sinai, quando entramos na terra prometida, Moisés já não estava conosco, mas deixou o mandamento na mão de Josué. Josué repartiu a terra para 11 tribos. A terra inteira de Canaã foi repartida em 11 pedaços, mas nós éramos em 12 tribos. Não havia um pedaço para uma tribo, e essa tribo era nossa, a tribo dos levitas. E aí a mãe ou o pai emocionado passa a dizer à criança: sabe por que nós não temos herança na terra? Porque a nossa herança é o céu. Nós não temos herança na terra porque a nossa herança é o próprio Deus de Israel. Na casa dos levitas não havia cozinha. Não havia o que, igreja? Não ouvia? Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque o levita não dependia das suas próprias mãos para comer. Ele dependia daquilo que Deus mandava à mesa dele através do povo. O levita não podia comprar roupas, nem fazer roupas. O próprio Deus mandava algumas pessoas que tinham dom para isso cozer ou fazer as suas roupas. O levita não podia escolher onde morar, ele morava na terra onde Deus dava a ele. O doutor Nicodemos, quando criança, aprendeu que embora fosse ele de carne e osso, e os pés dele estavam colados na terra, a face dele estava sempre diante do eterno Deus de Israel. Transferindo isso para os dias atuais, eu estou pregando aqui hoje para a única tribo desse mundo moderno que conhece a Deus. Parece que não conhecem direito porque não entenderam o que eu falei. Eu vou falar de novo. Eu estou pregando nessa noite para a única tribo da terra dos seres humanos que nasceram e cresceram e existem somente para uma coisa: para adorar e glorificar ao Deus de Israel.
São levitas espirituais, são homens e mulheres que até ontem pertenciam a 1 milhão de religiões, ou pertenciam a outros segmentos da sociedade. A sua pele pode ser diferente da cor da minha, o cabelo também, os olhos, você pode nem ter o sotaque como o meu, mas quando começamos a adorar, todos nós temos a mesma sintonia. Por quê? Porque somos levitas por adoração. Ao sermos levitas, devemos entender que a nossa vida é completamente diferente daquele povo que está lá fora. Não adianta querermos ser igual a eles. Aliás, essa foi uma das grandes brigas de Moisés com Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito, o povo de Israel não compreendeu porque Deus fez aquilo. No meio do caminho eles só reclamavam da falta de pepino, reclamavam da falta de cebola, reclamavam da falta de alho, e a pior de todas as reclamações, reclamavam de falta de cova para ser sepultado. Olha como é a mente de alguém que foi escravizado e pôs na cabeça que é escravo e ninguém tira. A pessoa só pensa em coisa de escravo. Escravo só come ruim, dorme ruim e só pensa em quando é que ele vai morrer. Eu quero acreditar que todos que estão aqui um dia foram escravos, mas não são mais escravos porque foram libertos. E se foram libertos, não podem querer apenas coisas dessa vida, tem que querer coisas muito maiores. Quando Moisés arrancou o povo do Egito e o Deus de Israel começou a brigar com ele, porque teve um tempo que Deus até matá-los queria, o Senhor falou com Moisés: Moisés, eu tenho um povo que tem olhos mas não vê, tem ouvidos e não ouve, não compreende a minha linguagem. Quando eu falei para eles que não era para eles saírem da terra deles e irem para outra terra, eles achavam que eu queria segregar. Eles esqueceram que eu falei que eles não eram para buscar pessoas lá fora, mas se alguém lá de fora quisesse vir aqui, era para aceitar. Moisés, era uma maneira de eu mandar um recado para eles, e o recado era esse: eu não quero que vocês desejem ser como aqueles que estão lá fora, mas os que estão lá fora devem desejar ser como vocês que estão aqui dentro. Isso aqui é um grande e lindo recado antigo para essa juventude que aqui está. Se algum dia você tiver tempo, leia na Bíblia Sagrada 2 capítulos de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7 e o capítulo 9. Vocês vão ver o encontro de 2 jovens antigos daquele tempo. 2 jovens, um era Estevão e o outro era Saul de Tarsite, chamado Saulo de Tarso. Você vai ver como foi que a vida de Estevão refletiu sobre a vida de Saulo e mudou a mente dele para sempre. Um moço cheio do Espírito Santo, que não negou Jesus, foi morto, o primeiro mártir da igreja, quando arrancaram as roupas do corpo dele e jogaram aos pés de Saulo. Muitas pessoas pensam que aquilo ativou dentro dele um demônio. Pelo contrário, aquilo ativou dentro dele uma curiosidade. Saulo, que era um homem sábio, passou a ver: se aquele moço teve coragem de morrer por esta fé, eu quero conhecer esta fé. E ele se aprofundou tanto ao ponto de encontrar o Cristo Redentor no capítulo 9, quando Jesus mudou a vida dele. Ou seja, Deus não quer que o mundo lá fora seja espelho para nós. Deus quer que a igreja seja espelho para o mundo. Talvez seja por isso que as coisas estejam andando tanto na contramão. Os nossos filhos querem ser como as pessoas que estão lá fora. Nossas meninas querem parecer a Gisele Bündchen. Os nossos meninos querem ser como o Cristiano Ronaldo. Eu quero crer que em nome de Jesus, nessa noite, neste congresso da Almaty, se salvar pelo menos 10% daqueles que não querem ser como eles lá fora, mas querem que eles lá fora sejam como eles aqui dentro. Deus pode começar a modificar a nossa história para sempre. Posso ouvir um grito de glória a Deus por essa palavra ou não? É esse homem chamado Nicodemos que vai ter com Cristo à noite. Foi ter com Cristo à noite porque ele tinha um trauma dentro da sua alma. E o trauma era esse: quando ele andava pelas ruas, ele era aplaudido, ele era querido e era imitado, porque era o homem da túnica branca, era o homem que pregava, era o homem que ia para dentro da sinagoga, e era o homem que falava dentro do sinédrio. Mas quando ele entrava dentro da casa dele, trancava a porta, quando ele ia para frente do espelho e arrancava a mitra, quando ele tirava a roupa de super-homem espiritual de Israel, e ele olhava para o espelho, o que ele via não o agradava. Ele via um homem que passou a vida inteira sendo aquilo que os outros queriam que ele fosse, mas ninguém nunca perguntou a ele se ele era feliz sendo aquilo que ele era. Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele sofria de insônia. Repete comigo: insônia. Não ouvi? A insônia é um problema. A insônia é um problema promovido por demônios. Demônios que atormentam a alma, demônios que atormentam a mente, demônios que fazem a esperança se esvainecer,
demônios capazes de convencer o ser humano de que ele não precisa mais viver nesse mundo, que é hora de colocar um ponto final na sua existência, demônios capazes de tapar a janela da inteligência que está dentro da nossa mente e fazer com que desesperos dos piores tipos possam ser como fantasmas na calada de uma noite, e por isso não dorme o ser humano. Nicodemos não dormia porque ele ensinava sobre o céu, mas não tinha certeza de que ia para lá. Ele falava sobre os ensinamentos da Bíblia, afinal de contas ele era um doutor da lei, ele conhecia toda a palavra, ele conhecia na mente, mas não havia experimentado ela no coração. Nicodemos não é o único homem da Bíblia que foi ensinado a amar a religião e não ao Deus a religião. Você deve se lembrar do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, quando Jesus está passando em uma praça, pega algumas crianças no colo, as abençoa, e de repente salta um moço rico e vem aos pés dele, se ajoelha e diz: bom mestre, que posso eu fazer para herdar a vida eterna? Que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? O meu Jesus olha para aquele rapaz com paixão e pergunta a ele: você conhece os mandamentos? E por um momento a alma dele fica feliz, e ele diz: se esse é o segredo, eu estou feliz, porque eu conheço os mandamentos e eu respeito todos eles desde a minha mocidade. Quando esse garoto diz a Jesus: conheço e respeito todos desde a minha mocidade, para Jesus não foi uma surpresa, mas para mim como leitor foi, porque raramente eu encontro no meio desta caminhada alguém que respeite todos os mandamentos. E não é que eu encontro na Bíblia um adolescente, não é que eu encontro na Bíblia um rapaz como você, que nunca havia cometido erros transgredindo a lei de Deus, conhecia os mandamentos e respeitava os mandamentos. Ora, temos um problema aqui. Não é isso que nos ensinaram os velhos pais: se você fizer isso, mais isso e deixar de fazer isso, você ganhará o céu. Não é isso que fazem conosco quando aceitamos Jesus como Salvador? Alguém senta do nosso lado ao nos discipular e começa a dizer: anote aí, você não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quando você pergunta o porquê, eles dizem: porque isso é pecado, e pecado te separa do céu. Quando você deixa de fazer essas coisas, supõe-se então que se você não peca, você está em santidade. Se você está em santidade, a trombeta pode tocar que você vai ser arrebatado. Sim ou não? Não é essa a matemática, não é essa a equação? Então me explique, por que que um rapaz da Bíblia Sagrada se ajoelhou aos pés de Cristo e perguntou: como eu posso fazer para sentir que eu sou salvo? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo, para ir para o céu? E Jesus tocou no assunto da religião. Conhece os mandamentos? Conheço. Mas calma aí, ele conhece, respeita e não tem certeza de que vai para o céu? Ele está dentro de uma igreja, faz tudo que a igreja manda, mas não sente o Deus daquela igreja. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não nos ensinaram. Às vezes as pessoas nos ensinam a cuidar da aparência, às vezes nos ensinam a nos sentar como crente, a cantar como crente, a ler a Bíblia como crente, mas não nos ensinam a sentir o Deus dos crentes. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Não adianta vir para a igreja apenas com aparência. Se você olhar do seu lado, você vai se assustar. Olha quanta gente de terno e gravata nós temos aqui. Irmãs sagradas com seus coques lindos na cabeça. Pessoas que estão aí neste momento sem nenhum tipo de maquiagem, nenhum tipo de roupa, entre aspas, mundana, mas não consegue abrir a boca para dar um glória a Deus. E aí a pessoa vai dizer: não, é porque eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Você tem que sentir o que para dar glória a Deus? Tem que sentir que o irmão está sendo pisado porque ele pecou, tem que ser escandalizado na frente da igreja. É isso que você tem que sentir para dar glória a Deus. Eu não dou glória a Deus porque eu sinto, eu dou glória a Deus porque o meu nome está escrito no livro da vida. É por isso que eu adoro. Ah, meu Deus, a vida do doutor Nicodemos me deixa apavorado, porque eu fico imaginando quantos Nicodemos nós temos aqui dentro nessa noite. E mais quantos não foram no culto e estão nos assistindo pela internet agora? Quantos homens e mulheres que você é capaz de colocar a mão no fogo por ele, dizendo: se Jesus voltar, vai para o céu agora. Quantas pessoas fazem tudo que a igreja manda, mas não dormem à noite? Estão aqui no culto e ficam apavorados quando alguém dá um grito do outro lado. Fala: por que ele sente e eu não sinto? Aí a pessoa começa a se avaliar e não consegue compreender nada. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é muito mais do que uma religião morta. Não, você não entendeu, vou repetir. Deus é muito maior do que a placa da sua igreja.
Deus é muito maior do que o tamanho do seu cabelo. Deus é muito maior do que a sua gravata. Deus é muito maior do que a sua barba. Deus é maior do que tudo. Deus é grande e eterno. E se for para vir no culto e ficar do jeito que você está, era melhor ir para casa. É melhor ir para casa, vir para o culto e ficar com esse braço cruzado, meditando, não, filosofando, olhando para o céu e dizendo to be or not to be, that's the question. Ficar olhando para o celular de 2 em 2 minutos, fingindo para ninguém ver, abre o celular no meio da Bíblia, ficar batendo papo pelo Facebook, pelo WhatsApp na hora do culto. Isso não é igreja, isso não é culto, isso não é adoração. Uma vez você fazendo isso, você atrapalha o culto. Fique em casa, ou vai para casa assistir o Fantástico, porque o meu sonho nessa noite era ver o Congresso da UMADS, que já terminou, mas hoje é o dia de ação de graças, virar fantástico. Eu quero ver o que é fantástico acontecer aqui nesse lugar. Alguém me acompanha nesse pedido? Então obedeça esse pregador maluco e levante a mão direita para o céu, por favor. Chacoalhe a sua mão. Olha, tem gente que nem para me obedecer presta. Tem problema não, Nicodemos, eu te entendo, eu te entendo. Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado. Agarre o ombro da pessoa com carinho e respeito, por favor. Agarrou, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, tira ela do lugar. Isso, diga: Deus te trouxe aqui. Brada, diga: Deus te trouxe aqui. Para isso, sacode a pessoa até ela ficar irritada. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir o seu culto, para sacudir a sua alma, para sacudir a sua fé, para sacudir o seu espírito. Deixa Deus te sacudir nesse lugar. Nicodemos era o homem da religião. Oh meu Deus. Nicodemos era o homem que ensinava na sinagoga, pastor Ivandro Amorim, sobre o céu. Qualquer dúvida da Bíblia, ele era o exegeta. Só que quando ele entrava em casa, a alma dele era atormentada. Era atormentada porque ele sabia o que ele era. Todo ser humano é um grande artista. Todo ser humano vai para frente do espelho e diz: quem é que eu vou encenar hoje? E a pessoa coloca uma roupa de verdeus, uma roupinha de domingo, e ela chega ou com ar de arrogância ou com ar de piedade. Quando quer que Deus use um profeta, ela faz cara de piedade. Agarra o lencinho e fica com o lencinho na mão chorando. Quando ela quer ignorar o profeta, ela cruza as pernas e olha por cima. O ser humano é um artista. Só que você pode enganar o profeta, você pode enganar a sua família, mas você não pode enganar aquele que está aqui. Nicodemos saiu desesperado porque ele ficou sabendo que Jesus estava numa casa à noite. Ele foi lá à noite na casa. Quando abriu a porta da casa, foi um inferno. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. A igreja inteira dele estava no culto, mas não era na igreja dele, era na casa de alguém. Quando abriram a porta, ele começou a enxergar lá todo mundo que congregava com ele na sinagoga. Estava todo mundo lá, os jovens, as mulheres, os homens. E quando o povo viu o pastor deles chegar, o pessoal falou: terça-feira estou excluído. Só que quando Nicodemos também viu todo mundo, ele engasgou. Pergunte por quê. Porque ele foi lá fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele foi lá buscar salvação. Ele foi falar com Jesus, porque falaram que Jesus, além de ser um grande filósofo, era um homem que conhecia tudo. Então a vontade dele era ter um diálogo com Jesus, um encontro com Jesus, para Jesus elucidar os problemas que a Cabala, que a Torá não havia conseguido resolver internamente para ele. Mas quando ele entra dentro da casa, a casa está lotada. E agora ele tem um grave problema. Ele tem que, em rápidos segundos, decidir o que ele quer: continuar sendo um pastor respeitado, continuar sendo um bom crente de igreja, ou ele vai esquecer tudo que ele sabe e vai dizer: ei Jesus, me ensina como eu faço para ir para o céu. Só que se ele fizer isso, ele perde tudo que ele construiu antes. Quando Nicodemos encontra Jesus, ele vê em Jesus a porta da esperança para mudar o coração dele. Todavia,
quando ele vê Jesus, ele vê a multidão que está ali também, ele sabe que se ele conta para Jesus o que ele precisa, ele vai perder o prestígio, vai perder o cargo, vai perder o salário, o nome dele não vai estar mais na Gazeta de Jerusalém. Na reunião do Sinédrio, quando Roma quiser falar de política, vão excluir ele, porque ele não é mais o grande. Agora ele se colocou como um reles mortal, porque ele foi contar para os outros que ele tinha crises por dentro. E um grande líder, supõe-se, não pode ter crises. Ele tem que ser sempre o herói, tem que ser sempre aquele que demonstra segurança para o povo. Como erra o ser humano, como erra o ser humano quando se espelha apenas em um homem. Quando olha para um homem e diz assim: ele é tudo para mim, se ele cair, caio eu junto. Como o ser humano é otário. A Bíblia Sagrada dá um conselho para os otários. Ela diz assim: olhai para Jesus, o autor e consumador da sua fé, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Se olhar para o homem você tomba, é automático. O doutor Nicodemos, quando viu aquela multidão, pensou no gordo salário, pensou nas festas para a qual ele era convidado, pensou na sua família, pensou em tudo, e ele resolveu guardar os sentimentos dele para ele mesmo. E olha o que ele fez: olhou para Jesus e foi pregar para Jesus. Acho que é o único texto da Bíblia onde um homem prega para Deus. É sério, está Deus sentado numa cadeira e o homem está pregando para ele. E Nicodemos solta as pérolas dele: eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O povo da casa foi à loucura. Se eram batizados com o Espírito Santo, tinham falado em línguas, mas como o Espírito Santo não havia descido ainda, só deram glória a Deus. Vamos ensaiar? Eu sou Nicodemos e estou falando com Jesus. Jesus está ali sentadinho, de bigode, segurando a máquina de foto. E ele diz assim: eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Posso contar um segredo? Pode ou não? Toda vez que você grita ante a palavra de um pregador, você empolga ele. O pregador fica empolgado. O aplauso, o grito é um louvor. Isso não acontece só em igreja, não. Acontece em campo de futebol. O artilheiro marca um gol lá, a plateia fica em pé, o artilheiro quer marcar 10. As moças, lembra quando você ia no show do Zezé de Camargo e Luciano? Que inferno que era. Quando a mulher gritava assim: lindo, fofo, ah! O Zezé tem 1,5 m. Ele subia no salto, pensava que era o Arnold Schwarzenegger. Fazia aqueles olhar 43,5, a veia chega a estufar. Por quê? É louvor, o louvor empolga no coração de qualquer um. Quando o povo deu glória a Deus, Nicodemos se empolgou. Aí ele resolveu pregar mais. A Bíblia não conta a pregação inteira, mas ele deve ter dito assim: eu já li sobre ti em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Medações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Badias, Miqueias, Naum, Sofonias. Aquelas coisas que pregadores fazem, que entopem a mente da gente de conhecimento. A gente abre a boca e diz: uau, não é homem, é uma enciclopédia. Não é isso que acontece quando a gente vê alguém falar muito bonito? A gente: uau, eu não entendi nada, mas o homem sabe falar. Nicodemos empolgou a plateia. Só que quando acabaram-se os argumentos, quando a retórica dele acabou, quando não tinha mais o que falar e o povo parou de falar, o povo olhou para onde Nicodemos estava olhando, para Jesus. O povo levantou a mão, deu glória a Deus, fez de tudo. Jesus, do jeito que estava, ficou. Ah, pastor, Jesus era insensível? Não, Jesus via através da carcaça. Não entendeu? Jesus via além da carcaça. É o que está acontecendo nessa noite. Ele está te olhando através da carcaça. A roupa empolgou a sua mulher, a roupa empolgou a sua família. O seu carro novo ali chamou a atenção do diácono. Mas para Jesus, Ele te desnudou. Ele está vendo você por dentro. Ele está vendo uma criança chorosa, mimada, sofrida. Ele está vendo alguém com traumas. Ele está vendo pessoas que estão aqui, mas não gostariam de estar aqui. Estão aqui porque a mãe obriga, porque o pai obriga, porque a religião obriga.
Ele está vendo você como obreiro da igreja. A sua vontade não era estar aqui hoje, porque tem dias que a gente não está bem, mas você disse: eu fui escalado, se eu não for lá hoje, vão me colocar de gancho. Aí eu faço a seguinte pergunta: adianta estar desse jeito aqui? Por que você acha que o culto às vezes não vai de jeito nenhum? Trava tudo. Porque tem dia que o céu está aberto, mas tem dia que trava tudo. É só você olhar ao seu redor e você vai perceber. Quer dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha, aproveita. Tem a visão que eu tenho. Você vai ver, tem uma pessoa que não para de mascar o chiclete, meu Deus do céu. Tem duas moças ali atrás lixando a unha. Tem um casalzinho, eu nem vou olhar para onde que eles estão, porque se eu olhar eu entrego. Um rapaz está abraçado com a moça, passando a unha nas costas dela, falando no ouvido dela, só Deus sabe o que. E aí essas pessoas querem que o Espírito Santo venha aqui, desça, faça milagres. Vai caçar um serviço. Querido, aqui não é como a praça pública, aqui não é como teatro, aqui não é como cinema. Aqui é um ponto de encontro entre homens e Deus. Deus quer falar, Deus quer falar, mas nós impedimos Ele de falar. Por que isso, pastor? Porque o que te traz aqui a este santuário tem que ser aquilo que aconteceu com Simeão na leitura do pastor Silas. Na leitura do pastor Silas tem uma pregação muito linda. A Bíblia diz que Simeão estava no centro da cidade de Jerusalém, lendo o jornal da cidade, com 90 anos de idade, quando o Espírito de Deus se moveu nele e levou ele para a igreja. Ouviu ou não? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se moveu em Simeão e levou ele para a igreja. Não entendeu? Vou falar até você entender. O Espírito de Deus se moveu em Simeão e levou ele para a igreja. Só Deus pode ser a razão de você estar aqui nessa noite. Se o pregador é a razão de você estar aqui nessa noite, você está perdido. Se o seu cargo é a razão de você estar aqui nessa noite, você está mais do que perdido. Se você veio aqui porque negociou com alguém, você está mais do que perdido. Aqui não é lugar para isso. É o Espírito quem tem que se mover para trazer você à igreja. O Espírito do Senhor está entre nós e Ele é real. O meu amigo Nicodemos, quando acabou com a sua retórica, foi obrigado a olhar para Jesus. E Jesus se levantou e foi até ele. O dia terrível. Jesus chega em Nicodemos, deve ter dito assim: que pregação linda. Há muito tempo eu não vejo alguém pregar como você. Que escola você estudou? Nossa, a sua retórica, a sua performance, você fala com o corpo, o seu corpo fala. Você é um grande orador. Você tem conhecimento, parabéns. E todo elogio infla o coração do homem. Quando Nicodemos está aqui em cima, aí Jesus olha para ele e diz assim: só tem uma coisinha pequena que eu notei em você que está estranho. Quer deixar um pregador louco? É você falar que ele errou a pregação. A pregação volta na cabeça dele centímetro por centímetro, metro por metro, para saber onde foi que ele errou, que palavra que ele falou errada. Jesus olha para ele e diz assim: só te falta uma coisa, amigo. Eu errei o texto bíblico? Jesus, não. Eu errei a hermenêutica? Não. Foi a homilia, então a homilética? Não. O que foi que eu errei? O que está me faltando? Não, só te falta uma coisa muito simples. Só te falta nascer de novo. O que Jesus está querendo dizer para ele? Alguém consegue entender? Dialoga com o seu irmão, pergunta para ele: o que você acha que é nascer de novo? Alguém quer tentar? Só te falta nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo assim: está faltando tudo. Tudo que você tem não presta para nada. Seu conhecimento não vale para nada, sua aparência não vale para nada, sua vida não vale para nada. Tudo que você tem é uma mera fantasia. Quer conhecer Deus? Tem que nascer de novo. Nicodemos é um bom orador, tem uma retórica daquelas assim, tipo doutora Fabiana quando está diante de um juiz, tem argumento até para, meu Deus, advogado tem argumento. Quando Jesus desconstrói Nicodemos, olha o que Nicodemos faz. Porventura pode um homem velho
entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? O que é que ele está falando? Quem conhece o manual da retórica sabe o que ele está fazendo. Ele está tentando retirar a atenção do povo das palavras de Jesus, colocando uma pegadinha. Nicodemos está debochando. Ele está usando a palavra de deboche. Ele quer deixar Jesus em situação constrangedora. Ele está diante de uma multidão dizendo assim: esse homem está falando que eu tenho que voltar a ser criança e entrar na barriga da minha mãe, ou seja, é impossível. Ele está rindo de Jesus, mas Jesus não está rindo. Jesus não está brincando. Jesus vai para cima dele e diz: você tem que nascer da água. Você precisa ser limpo. Você precisa se santificar. Não é a santificação dada pela igreja, é a santificação aqui. É a santificação aqui que transforma o seu coração num coração puro. Porque do que adianta ser santo como você está aí, passar por uma criança pedindo esmola na rua e estender a mão para ela? Não, estender um tapa para ela. Do que adianta ser tão perfeito como você está e falar mal das pessoas? Estar aqui dentro, ter jejuado o dia todo e rindo do rapaz que cantou aqui porque desafinou na segunda estrofe. Isso não é cristianismo. Você precisa se lavar, não por fora, mas por dentro. E o Espírito de Deus está aqui pronto para dar um banho em quem precisar. Será que alguém entende o que eu estou dizendo aqui? Se tiver um Nicodemos entre nós hoje, o Senhor pode te lavar aqui dentro desse lugar. Você tem que nascer da água. E aí vem a parte mais difícil. Você tem que nascer do Espírito. Do Espírito. Jesus está dizendo para ele: você tem que reaprender a fé. Porque a fé não é para o homem exterior. Para o homem exterior é o arroz, o feijão, o refrigerante, a roupa bonita, o esporte e sono. O homem interior, o homem espiritual, esse precisa de outro tipo de alimento. Esse tem que sentir a presença de Deus de verdade. Por quê, pastor? Porque senão você vai morrer de inanição. Eu estou cansado de pregar nesses últimos anos para zumbis. Estou cansado de pregar para igrejas que parecem o seriado The Walking Dead. Homens e mulheres que saem das suas casas e vêm para o culto, se jogam nas cadeiras, malemar dão boa noite para Jesus na oração de um caçador. Já viu a oração de caçador? Caçador é um joelho só: boa noite, Jesus, cheguei. Isso quando alguém ainda ajoelha para orar. Aí as pessoas vêm, sentam nos bancos, jogam seu corpo pesado nas poltronas, cruzam as pernas, jogam um braço para a esquerda e outro braço para a direita, e diz: vamos ver o que vai dar. Eu estou cansado de pregar para homens e mulheres que são arrogantes, que se sentem melhores do que os outros. Não aguento pegar mais para girafas. Girafa é aquele animal que só come coisas do alto aqui, não se inclina nem se pagar. Que saudade das ovelhinhas da igreja, que quando querem comer colocam a cabeça lá no capim e começam a mastigar aquilo que Deus dá. O Senhor te trouxe nessa noite aqui porque chega de viver de aparência. Por quê, pastor? Porque o vento sopra onde quer. Não é onde você quer, não é da forma que você quer. Era Jesus dizendo a Nicodemos: não é você quem determina o caminho da sua religião, Nicodemos. Não é você como líder de uma religião pode ditar tudo aquilo que Deus quer, ou supostamente você ser a boca de Deus. Não, você está longe disso. Quem manda aqui ainda é o Espírito do Senhor. É Ele quem conduz, é Ele quem diz o que, quando, como, onde, com quem. É o Espírito do Senhor que é a razão de toda a nossa existência, de aqui estarmos. Na história triste do Dr. Nicodemos, eu encontro o reflexo de uma geração inteira, de uma geração de homens e mulheres que vêm à igreja, mal se alimentam porque a comida é muito rasa ultimamente,
Há um conflito de gerações, os mais velhos com os mais jovens. Os mais jovens têm outro tipo de culto, têm outro tipo de vestimenta. Os mais velhos têm outro tipo de culto, outro tipo de vestimenta. Há um choque cultural. E só há uma coisa que nos une: é o Espírito. Se não deixarmos de olhar de lado as coisas deixadas pela velha religião, se não deixarmos de lado aquilo que nos separa dos nossos amigos e irmãos, ficará insuportável daqui a alguns dias estar em uma igreja. Estar em uma igreja não pode ser um peso. O culto não pode ser uma tortura. O culto tem que ser um lugar de glória. Igreja não pode ser só igreja. Ela é igreja quando você entra nela. Na medida que você vai orando, ela vai se transformando. Ela vira regiões celestiais, ela vira hospital, ela vira lugar de milagre. Somos nós quem transformamos a igreja. O doutor Nicodemos se encontrou com Jesus e não pôde fazer nada, exatamente nada, porque com Jesus estava a verdade, enquanto que com ele estava apenas o pensamento de uma suposta verdade. Naquele dia que Jesus se encontrou com Nicodemos, a vida do doutor Nicodemos mudou. Mudou porque ele entendeu que só vale a pena viver nesta vida se for para ser feliz. E só tem um jeito de ser feliz. Pergunte como? Parar de pensar naquilo que os outros vão pensar. Parar de ser aquilo que os outros querem que você seja. Parar de agir de acordo com aquilo que as pessoas querem que você haja. O que Deus me deu de experiência pode não servir para você. O que Deus deu a você pode não servir a mim. Eu tenho que entender isso. O nosso problema é que nós pensamos que Deus trabalha com formas. E Deus não trabalha com formas. Eu já comi pudim em todos os continentes da terra. E o tal do crente, principalmente que é brasileiro, parece que gosta só de fazer pudim na hora da sobremesa. Todos os pudins que eu comi no mundo, eles mudaram só o sabor e o tamanho, mas o formato era sempre o mesmo. Qual é o formato de um pudim? Redondo e tem um buraco no meio. Por que todo pudim é redondo e tem um buraco no meio? Por causa da forma. Diga, forma. Acotovela esse seu irmão com força, até ele dar um pulo da cadeira. E diga, Deus não trabalha com forma. Deus trabalha com formas. Pegou? Não entendeu? Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. Como assim, pastor? Ele quer atuar na sua vida, mas você quer ser igual ao outro. Por isso que ele não consegue fazer na sua vida o que fez na vida do outro. Pastor, eu estou sentindo de fazer uma coisa. Pois então faça, mas se eu fizer, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Porque os nossos cultos eram mais alegres porque nós tínhamos liberdade. A gente ficava em pé, batia palma, pulava e não estava nem aí para os outros. Mas hoje em dia, com a bênção e a ascensão do celular, até os crentes fervorosos estão deixando de ficar fervorosos, porque sempre tem alguém lá filmando. Aí depois expõe no YouTube e rouba de nós a nossa pureza. Eu acho que eu vou criar uma lei para que em todas as igrejas haja um bloqueador de celular. O que vocês acham? Aprovada a lei? Ah, se pudéssemos fazer isso, por quê? Porque nós estamos perdendo a essência. Um culto como esse agora não era para as pessoas estarem. Dá uma olhadinha do seu lado, a pessoa está com a mão no queixo, filosofando, tem uma língua, não para de roer a unha. Meu Deus do céu, o que é isso? Isso aqui não é uma faculdade, não é um lugar chato. Aqui é um culto de adoração pentecostal. Aqui é um lugar onde Deus faz. Há alguma coisa morrendo dentro de nós. Estamos morrendo. Estamos dando os últimos suspiros. Ou acontece o mover de Deus esta noite, ou o vento que soprou lá no vale de ossos secos resolve soprar sobre a sua vida nesta noite, ou não haverá amanhã. Eu gostaria que Deus essa noite soprasse o vento do Espírito sobre nós, e que eu pudesse começar a ouvir barulhos e ruídos aqui dentro, ossos se arrastando e colando em ossos, carne vindo sobre os ossos com os nervos e a pele, e o Espírito de Deus levantando de novo homens e mulheres para uma grande e poderosa obra. Existe alguém que gostaria de ter uma experiência profunda com Deus aqui nesta noite?
Levante a sua mão para eu te ver. Eu vou perguntar direito. Existe alguém que gostaria de ter uma experiência profunda com Deus essa noite? Abaixe a sua mão. Responda a próxima pergunta de olhos fechados. Se você fosse Deus e você se visse do jeito que você está agora, você daria uma experiência para você? Iraná sui andre veleco barabasas. Neri andre vele suitaria maharadais te chiava cueva naste barabas. Perlo intelo mandre vele suri di cueva naralaste andoroba harabasas. Espírito de Deus, faz aquilo que homem não pode fazer. Eu posso arrastar o seu povo para a beira do rio, mas pular nas águas é com eles, é com você, e somente com você. Eu tenho ensinado nesses últimos dias que culto congregacional só existe na mente de homens. Esse tipo de culto que nós aqui estamos assistindo, humanamente falando, só existe na nossa mente. Na mente de Deus não há culto congregacional. Deus é tão poderoso que na mente dele, neste exato momento, ele está em um ambiente fechado e só tem 2 assentos. Um é o trono dele e o outro é a sua cadeira. Não entendeu? Vou repetir. Na mente de Deus nessa noite não existe esse culto congregacional. Ele é onipresente. A mente dele é tão fabulosa que ele consegue entrar em uma sala que ele mesmo cria. E dentro dessa sala só tem 2 assentos. Um é o trono dele e o outro na frente dele, de frente com ele, é a sua cadeira. É só isso que há para Deus. E ele está olhando você. Pastor, por que ele não fala comigo? Porque você também não fala com ele. Pastor, por que ele não age? Porque você não age primeiro. Pastor, por que ele não me dá glória? Porque você não deu glória para ele primeiro. E o que é que eu faço, pastor? Reage. Reage. Rompe. Explode. Estoure. Ignore. Ignore a tudo e a todos e comece a receber, porque pode ser hoje a última chance que você tenha. Eu estou aqui pregando para profetas desta geração. Humilde-se. Vocês não são uma juventude normal. Vocês são espelho para o Brasil e para o mundo. A minha geração se espelhou em Camboriú. Outras estão olhando para vocês nesse exato momento através do Facebook. Eles esperam uma reação de vocês. Onde estão os futuros pregadores, pastores, os missionários? Onde estão aqueles que querem uma experiência? Então reage, porque o vento quer soprar. Deixe o vento soprar. E vou mandar um recado para Satanás. Eu escuto barulho de espadas aqui. É sério, não é só espadas. Eu ouço um farfalhar de asas. E eu não é jargão de pregador, eu estou ouvindo literalmente. Demônios e anjos estão na atmosfera de Camboriú. Eles querem que nós permanecemos em um velório eterno. E não haverá velório eterno, porque o nosso Redentor vive. E se Ele vive, Ele está entre nós. Se você é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, abre sua boca e fale em línguas comigo. Fale em línguas, só quem é batizado com o Espírito Santo. Isso, ore em línguas. Robson, me dê o seu melhor, Robson. Línguas, onde estão os batizados com o Espírito Santo? Deus, 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 Deus de Israel, comece a soprar o seu vento entre nós. Se houver alguém batizado com o Espírito Santo de verdade, renova esta criatura, meu Pai. E os que nunca falaram em línguas, batize com o Espírito Santo esta noite, porque Tu podes, ó Deus, trazer um tempo de glória sobre nós.
Eu aprendo com Nicodemos que se for para viver uma vida de fantasia e de aparência, é melhor não viver. Se for para entrar em uma igreja onde você acredita que Deus fala, que anjos voam, que há sinais e maravilhas, e você não ter experiência nenhuma, é melhor não vir. Se houver alguém revoltado nessa noite, é tudo que Deus procura, alguém revoltado nessa noite. Explica melhor, pastor. O anjo do Senhor está sobrevoando Israel. Ele para em um ambiente chamado lagar. Dentro do lagar está um rapaz, um jovem, sempre um jovem. Ele está malhando trigo no lagar, mas lagar é lugar de pisar uva. Não foi um anjo comum, era o anjo do Senhor, era o próprio Deus. Deus saiu do céu em busca de alguém revoltado. Deus se ajeitou, sentou em cima de uma pedra e olhou para o rapaz e deixou ele trabalhando. Quando o rapaz percebeu, Deus disse assim para ele: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Se um anjo viesse hoje à noite e falasse com você essa palavra, quem ficaria feliz aqui? Eu acho que eu plantaria bananeira. Mas você já parou para ouvir o diálogo de Gideão com Deus? Quando Deus disse, o Senhor é contigo, Gideão não disse assim, obrigado, que bom, eu sei, eu tenho jejuado, eu tenho orado, que bom que o Senhor me viu. Não, ele olhou para Deus e disse, se tu és comigo, se tu és com a minha família, por que nós estamos passando fome? Se tu és comigo, porque eu estou nessa pendura? Se tu és comigo, porque acabou tudo? Gideão está chamando Deus de mentiroso. Você ouviu ou não? Vou dizer eu, não a Bíblia. Eu creio, Heron, eu creio, pastor Silas, que o anjo do Senhor visitou várias pessoas em Israel, porque Gideão é o menor da casa dele. Deus deve ter ido nos maiores primeiro. Só que quando Deus sentava perto dele, dizia assim, eu estou contigo. A pessoa dizia assim, obrigado Senhor, eu sabia que o Senhor nunca ia me abandonar. Uma pessoa que aceitava de qualquer jeito a sua vida, aceitava a sua vida do jeito que estava e não queria mudança nenhuma. Deus disse, esse não presta. Eu estou contigo, eu sabia que o Senhor estava comigo, a minha oração tem subido. Não, você também não presta. Deus queria alguém revoltado. Deus queria um macho. Deus queria alguém capaz de enfrentar o próprio Deus dentro da sua razão. Eu estou contigo, Gideão. Se o Senhor está comigo, cadê as minhas promessas? Cadê os crentes revoltados nessa noite aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem promessa que ainda não se cumpriu na sua vida? Levante a mão bem forte, bem alto, chacoalhe ela. Você tem promessa? Bate no peito então, até fazer barulho. Deixa eu ouvir um barulho diferente. Isso. Se você tem promessa, pergunte para Deus agora, cadê as promessas? Agora olhe para mim. Ou foi mentira, ou a promessa que você recebeu não passou de pataquada, não saiu de Deus, saiu de homem. Ou essa promessa tem que ser tomada à força. Tem que ser tomada à força. Deus falou comigo que eu seria um grande pregador. Eu era menino e eu não sabia ler a Bíblia. Eu ia ler a Bíblia, eu trocava tudo, eu não conseguia pregar nada. E tinha um menino na minha igreja que chamava Flávio Felipe Antônio, seria o maior pregador do mundo. Pena que se desviou, era um grande pregador. E eu ia na casa do Flávio, Flávio, a Bíblia está aqui, me ensina a pregar. Ele, por quê? Porque Deus falou que eu vou ser um pregador. E o Flávio diz, mas eu não sei ensinar a pregar. Eu falei, mas você prega, me deixa eu saber como você prega. Não consigo. Eu ia na casa de todo mundo, me ensina a Bíblia, pelo amor de Deus. Talvez seja por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Sabe qual a diferença entre eu e você? Deus falou com você, você fala, que bom, cruzou os braços. E aí, irmão, eu estou esperando Deus cumprir. Deus falou que vai fazer. Pare de ser covarde. Deus falou que vai,
Mostre para Ele que você tem vontade, pelo menos. Mostre a Ele que você quer. Mostre a Ele que você está disposto a ir contra tudo e contra todos. Deus fez uma promessa na sua família. Vai deixar o diabo brincar com a sua filha até quando? Vai deixar o diabo brincar com o seu filho até quando? Deus não falou que o seu marido seria obreiro nessa igreja? Vai deixar ele bebum até quando? Cadê os crentes de guerra? Cadê os crentes que têm coragem de partir para a batalha? Deus está procurando guerreiros essa noite. Se tem algum guerreiro, não dá um grito agora não. Dá um berro para acordar, Camboriú. Aleluia, Deus está aqui. O Senhor está falando: não quero mais essa sua aparência, quero você apaixonado por aquilo que você faz. Vai brotar um milagre nessa noite. Mamãe, não se assuste. Essa noite a senhora vai ouvir um choro no quarto da sua filha. Ah, pastor, isso é normal, minha filha chora toda semana, depressiva por causa dos namorados. Essa noite o choro vai ser diferente. A senhora vai abrir a porta do quarto, já preparado para acalmá-la, e vai ver ela com os joelhos cravados no chão, o rosto banhado em lágrimas. O seu filho muda nesta noite, o seu marido muda nessa noite. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Vai haver um vento soprando na sua casa, na sua família, no seu ministério. Alguém crê? Alguém crê? Alguém crê? Então reage, reage, pelo amor de Deus, reage. Meu Deus do céu. Isso, essa é a igreja de Camboriú que eu conheço. É isso aí, pula, planta a bananeira, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão. Nós não podemos perder a noção de quem somos. Não podemos perder a nossa identidade. Esta é a nossa identidade. Deus ama gente transparente. Por que você acha que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele arrancou a cabecinha do gigante? Porque ele era transparente. Senhor, eu não valho nada, retira tudo que eu tenho, só não retires de mim o seu Santo Espírito. Deus não busca a tua força. Em momento nenhum aqui eu disse que Deus está procurando super-heróis. Deus só usa gente normal. Vou falar de novo. Deus não busca super-homens, nem Mulher Maravilha. Deus busca gente normal. Só que esses normais têm que ser meio louquinhos. Esses normais têm que ser malucos de pedra. Se Deus me der nessa noite aqui pelo menos 10 loucos, a gente vira Camboriú de cabeça para baixo. Deixa o vento soprar. De tempos em tempos, Deus levanta alguém. Existe a chamada normal e a chamada sobrenatural. A chamada normal seriam homens e mulheres que Deus precisa deles para coisas corriqueiras. São milhares de igrejas, Deus precisa de um pastor para cada igreja. Mas de vez em quando Deus precisa de um pastor para pastores. Pregar é uma função de todo crente. Todo crente deve pregar, mas de vez em quando Deus levanta um pregador. Existem pessoas que nascem de tempos em tempos. Eu venho estudando as histórias dos maiores avivamentos desde que eu me entendo por gente. E os grandes avivamentos começam sempre no meio de crises. Toda grande crise é uma oportunidade para um reavivamento. Toda vez que há ausência de um grande líder, Deus faz nascer outro. Porque a obra não pode parar. Só que Deus só pode levantar homens e mulheres que sejam sinceros. Sinceros. Não é se fantasiar de algo que você não dá conta de ser, Nicodemos. Ninguém nunca perguntou para Nicodemos se ele era feliz. Ele foi obrigado a ser por causa da religião dele. Mas com você é diferente.
Deixa eu te fazer uma pergunta: você está feliz na igreja? Você é feliz sentado onde você está? Você é pleno quando está dentro de um culto? Faça perguntas, reavalie a sua fé, porque senão não faz sentido. Não faz sentido. A única coisa que deve te segurar na presença de Deus tem que ser o amor. Deus não é um monstro, Deus não é um carrasco, Deus é Pai. Deus é Pai. Estava pregando na Bahia muitos anos atrás, enxerguei uma irmãzinha no culto, aquelas assembleianas que você diz assim: eu quero que ela me adote como filho. Cabelinho branco, coquezinho na cabeça, uma irmã bem assembleiana, do ciclo de oração. Sentei no púlpito ao lado do pastor. Aquela irmã veio no meio da igreja e disse: pastor, assembleiana a gente conhece de longe, né? Eu queria que aquela mulher, ela tem jeito de ser mulher de oração, eu queria que ela me adotasse. O pastor olhou por cima do óculos assim para mim e disse assim: se você soubesse o que essa mulher fez comigo semana passada. Aí a curiosidade acendeu. Eu falei: me conta, pastor. Semana passada ela chegou aqui no culto de domingo, pediu um gabinete. Ela nunca pediu gabinete nenhum comigo. Sentei com ela no meu gabinete, com a minha esposa, e ela começou a chorar, dizendo: pastor, o senhor precisa orar por mim porque eu estou doente. E ele falou: eu te pastoreio há mais de 30 anos, você nunca pediu oração, é sempre uma mulher exemplo de oração, eu vou orar por você, Jesus vai lhe curar. Ele falou que ele ficou em pé, pegou o óleo da unção e perguntou para ela: onde é que é a sua enfermidade? Ela disse: é no coração. E ele falou: o que foi? Arritmia? É válvula? O que foi? Ela falou: não, pastor, não é no coração de carne, é no outro coração. Ele falou que ele sentou na cadeira e falou assim: no outro coração? Qual? E ela disse: no coração dos sentimentos. E ele falou: o que aconteceu? Ela disse: eu não amo meu marido. E ele disse para ela: mas a senhora brigou com ele essa semana? Ela disse: não, não é que eu não amo agora, eu nunca amei o meu marido. Quantos anos de casada? 50. Aí o pastor perguntou: e casou com ele por quê? E ela disse: porque quando eu me casei, eu venho de uma família e de um tempo que não era a gente que escolhia, era o pai e a mãe que escolhia marido para a gente. Eu estava lá na minha casa, meu pai chegou esbaforido em casa, sorridente, com um papel na mão, um telegrama, dizendo: mulher, o filho do meu compadre se formou, está chegando amanhã, está vindo desposar a nossa filha. Minha mãe me chamou, eu olhei para ela e disse assim: filha, você foi prometida ao filho do compadre do seu pai, e o menino se formou, é médico, está chegando amanhã para te desposar. Ela nunca tinha visto uma foto dele, nada. O pai falou: dorme cedo que amanhã 6 da manhã eu te acordo para você ir comigo lá na estação ferroviária para esperar ele. Quando foi 5h30, foram bater na porta do quarto, o quarto estava aberto e ela estava pronta. E o pai disse: ué, mas já acordou? Ela disse: eu nem dormi, meu pai. Mas por quê? Uai, o senhor está dizendo que eu vou me casar, eu nem sei com quem. E ela foi para a estação ferroviária. Ela disse que chegou na estação ferroviária, e lá longe, quando ela escutou o barulho do trem, a Maria Fumaça, né? Tchuc, 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 piuí. Ela disse que dava piuí lá, dava desarranjo nela de cá. Piuí. Ela suava frio. Ela falou que quando ela olhou lá na curva, ela viu o trem passando, ela teve vertigem. Ela segurou no pilar que tinha na estação ferroviária. Ela falou que quando o trem foi chegando, foi faltando oxigênio. Quando o trem parou, quando descarregou, o oxigênio fez tsh. Ela falou: quando abriu a porta do trem, desceu aquele trem de dentro do trem. Glória, porque não é você. Ela falou: pastor, quando eu olhei para ele, eu não sabia se ele estava de frente ou de costa. Era comprido, envergado para frente. A cabeça parece que a vaca tinha dado uma lambida no cabelo. As orelhas eram abertas, eu queria correr. Mas meu pai estava feliz, chamando o moço de doutor. Filha, vem conhecer seu noivo.
doutor fulano de tal. E ela disse: por respeito ao meu pai, à tradição da nossa casa, eu fiquei noivo dele. Fiquei noiva dele. Por respeito e tradição da nossa família, eu me casei com ele. Por respeitar a nossa família e a tradição, eu dei filhos a ele. Cuidei dele com todo respeito até hoje, mas eu não aguento mais. E o pastor falou: mas você não aguenta por quê? O que aconteceu? 50 anos atrás você tinha 16, porque só agora você foi ver isso? Eu vejo isso todo dia, pastor. Só que a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai relevando, a gente vai se adaptando, a gente escolhe caminhar junto. Só que hoje de manhã, quando eu acordei, tomei um banho, quando eu cheguei no espelho do banheiro, tirei aquele mormaço, eu olhei para o espelho, eu não vi essa mulher aqui de 66 anos. Eu olhei e vi uma menina de 16, linda, os olhos brilhantes, um cabelo bonito, cheia de vida, e que sonhava encontrar um príncipe. A figura foi se deformando, pastor, até que chegou a minha imagem. Hoje meus cabelos estão brancos, meus dentes estão tortos, eu tenho cataratas nos olhos, meus amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, e eu nunca fui feliz. Eu nunca ouvi uma história de terror tão terrível como essa. Você não consegue ficar perto do irmão 10 minutos no culto? Imagina 50 anos dividindo a cama, a mesa, as viagens, as alegrias, as tristezas, e você saber que você está enganando uma pessoa que está do seu lado. E pior, todo dia você diz que a ama. Aquela noite eu fui orar no quarto, me lembrei da mulher, eu disse: Deus, faz um milagre. O que a gente vai fazer? O que um pastor faz num caso desse? Vai mandar largar? Quem quer? Se largar, quem vai querer? Asilo? Museu? É sério. Eu comecei a orar e falei: Deus, ajuda, faz brotar o amor no coração dela. Quando o Espírito Santo me visitou, e o Senhor me disse: está com pena dela? Eu disse: estou. E Ele disse: sinta pena da minha igreja então. E eu disse: por quê? Tem um monte de gente que diz que me ama, mas não me ama, me engana, está na igreja por 1 milhão de motivos, menos o mais verdadeiro. Está na igreja porque não tem lugar para ir, está na igreja porque viciou em estar aqui. Já percebeu a sua situação? Lá fora você não consegue ficar, mas aqui dentro também não. Já se percebeu? Nada está bom para você. O mundo não presta para você, mas a igreja também não presta para você. Tem alguma coisa ruim acontecendo. E nessa noite o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: eu e somente eu posso mudar esse cativeiro. Você tem que deixar o vento soprar e levar embora tudo aquilo que não presta mais, levar embora as mágoas, as decepções, as tristezas, as frustrações interiores, os traumas. Você precisa nessa noite se reencontrar com Deus, você precisa amá-lo. Você precisa saber que o que te prende aqui dentro não pode ser nada feito por homem. A única coisa que te faz vir aqui tem que ser o grande e poderoso amor de Deus. Se você tem medo de Deus e está aqui porque tem medo de ir para o inferno, você irá para o inferno aqui dentro mesmo. Vou repetir: se você fica vindo à igreja agarrado à barra da saia da mãe do seu pai, porque você tem medo de ir para o inferno, você vai para o inferno agarrado neles. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus é amor, Deus é romântico, Deus é pai. O pai está aqui, pastor, mas está doendo, é sinal que ele te ama. Ele bate, açoita aqueles que ele ama. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque ele está cansado de ver você ser uma coisa que você não é. Você é perfeito para a sua mãe, é perfeito para o seu pai, para a sociedade, para a igreja, para o líder de jovens, para o corpo de obreiros, mas você não tem paz aqui dentro. Você não tem alegria. A sua presença não muda o ambiente quando você chega.
O Senhor quer mudar a sua história nessa noite de verdade. Você acredita que Deus muda? Então levante a mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: está doendo? Diga: já já vai sarar. E profetiza: o vento vai soprar. Quem crê que o vento vai soprar? Eu encerro. Mude a música para mim, Robson. Contando uma velha história. Contam que há muitos e muitos anos atrás, um lobo, desses lobos gigantes, estava no alto de uma floresta, e lá para baixo ele olhava um aprisco de ovelhas. E o lobo passou a sondar a vida das ovelhas, e ele começou a perceber que a vida das ovelhas era melhor do que a dele. Primeiro porque o lobo só anda sozinho. Ele só se divide na sua alcateia quando ele precisa pegar uma presa maior do que ele. Aí eles vão juntos, matam uma criatura, cada um pega o seu pedaço, e cada um por si, Deus por todos. E o lobo viu que as ovelhas, para onde uma ia, todas iam. O lobo começou a observar a vida das ovelhas e viu que as ovelhas tinham um pastor que cuidava delas. O lobo viu que o pastor levava comida na boca delas, que o pastor colocava elas no ombro quando estavam machucadas. E o lobo um dia se aproximou do aprisco, chamou o pastor e disse: pastor, eu queria ser uma ovelha, só que eu nasci lobo. O senhor me dá uma chance? E pastor é bondoso, né? Te dou uma chance, você vai entrar no meio das ovelhas, mas eu vou ficar de olho em você. Tá bom? Tudo bem. E você vai ter que aprender a ser ovelha. E o lobo: eu quero aprender a ser ovelha. As ovelhas iam correr com as patinhas devagarinho. O lobo ia correr com aquelas patonas gigantes, atropelava todo mundo. E o pastor: lobo, pastor, calma, eu vou aprender a ser ovelha. Foi indo até que ele aprendeu a andar como as ovelhas. As ovelhas iam falar com o pastor e faziam assim, mé. O lobo ia falar, não saía. Saía o quê? Cadê os lobos? Cadê os uivos? Vocês assistiram a saga Crepúsculo, então por favor, vai lá. Como é que o lobo faz? E o lobo botava a mão na boca, mas não era para sair uivo, era para sair balido de ovelha. Mas ele nasceu, mas queria ser. Com o tempo ele ensaiou bastante, não é que ele conseguiu balir como as ovelhas? Aí começou a parte mais difícil, pergunte qual? Comer. Porque a ovelha come capim e o lobo come carne. Ovelha é herbívoro e lobo é carnívoro. Só que o lobo, para ficar nas ovelhas, tinha que aprender a comer como as ovelhas. Pense você que o capim para o lobo tinha o gosto da comida mais horrível do mundo. Eu não sei você, eu tenho trauma de jiló. Jiló para mim é a comida que o anticristo vai servir na grande tribulação, os desviados que ficar na terra. Sangue de Jesus, pode só ser que tem alguém que goste, né? Mas para mim o capim tinha gosto de jiló. Vamos lá, faz de conta que o capim é o jiló. O lobo vai tomar café da manhã, na segunda-feira de manhã, o que tem para comer? Jiló. E na hora do almoço? Café da tarde? Janta? E na terça? Quarta? E no mês da frente? 2 anos depois? Dá ânsia de vômito. Não é que ele come porque gosta, ele come porque foi obrigado a aprender a comer. E o infeliz do lobo, para sofrer mais ainda, a ovelha tem 2 estômagos. A ovelha come e quando ela está com fome, ela regurgita e mastiga de novo a comida. O infeliz do lobo só tem um estômago e come o jiló, a porcaria, não dá sustância. Mas ele fez tudo que o pastor mandou. Chegou um belo dia, o pastor disse: olha, você já é uma ovelha, come como ovelha, fala como ovelha, caminha como ovelha, você vai ser batizado nas águas. E batizaram o lobo. E o lobo achou que quando ele saísse das águas, as patas dele tinham mudado, a pele dele, o uivo. Quando ele olhou, ele ainda continuava, mas ele queria ser. Aí o pastor chamou ele num canto e disse: agora não dá mais, nós vamos ter que cobrir você. E arrumaram uma pele de ovelha e cobriram o lobo. E o lobo passou a ser a ovelha mais interessante do aprisco,
porque é a maior de todas as ovelhas. Aprendeu a andar como ovelha, comer como ovelha, se veste como ovelha, dorme com as ovelhas. Só que ele ainda é um, e não há quem consiga se esconder por muito tempo. À noite ele começou a ter vertigem, a comida não dava sustância, os instintos de lobo ainda estavam dentro dele. Ele esperou um dia todas as ovelhas dormir, ele saltou o aprisco, pendurou a capa da ovelha e foi para o meio da selva, se encontrou com seus amigos, destruiu uma outra vida, comeu carne, se ensanguentou. Estava amanhecendo, ele foi num lugar, tomou um banho, chegou no aprisco, porque estava todo mundo dormindo, se cobriu com a pele da ovelha e dormiu lá. E todo mundo acordou e continuou achando que ele era uma ovelha, mas ele era um lobo. Ele fez isso uma vez, duas, 10. Só que cada vez que ele saía à noite, ele ia mais longe. Até que um dia ele foi, Evandro, e não voltou mais. Essa história parece com alguma coisa que você conhece? Quantos nós temos no nosso meio que são assim? Mas eu venho hoje te dar uma palavra que ninguém nunca te deu. Eu não espanco o lobo, eu não maltrato ele, porque ele falou que queria ser uma ovelha, mas ele não deu conta. Ele pediu para nascer lobo. Alguém aqui pediu para nascer? Alguém aqui premeditou o seu nascimento? Por favor, alguém me responda isso. Sim ou não? Então você não pediu para nascer. O seu temperamento, você pediu para ser desse jeito. Você é reflexo de tudo que você viu na sua juventude, na sua infância. Os seus traumas, as suas perversões, o seu instinto, as suas fraquezas, as suas limitações, as suas crises, o seu lado escuro, o seu lado negro. Ah, se Deus resolvesse nessa noite fechar toda esta igreja, lacrar ela, transformar esse painel aqui numa tela de cinema, e Ele resolvesse dizer assim: hoje eu vou passar o filme da sua vida para todo mundo ver quem você é de verdade. Não aqui na igreja, não esta criatura linda sentada aqui. Vou mostrar o que você faz quando ninguém está te olhando. Ia ter gente que ia querer com as unhas cravar um buraco no chão e se jogar lá dentro. Por quê? Porque este é o ser humano. Nascemos lobo, não temos culpa de nascermos lobo, queremos ser ovelha. O problema é que a igreja quer nos transformar em ovelha. A igreja quer arrancar nossas unhas, a igreja quer arrancar nossa pele, quer mudar a nossa fala, a igreja quer mudar a aparência, mas não consegue mudar por dentro. Você está entendendo, Nicodemos? A religião mudou você por fora, mas por dentro você é o mesmo. Só tem um que pode te transformar. Eu vou falar, só tem um que pode te transformar. Ele está aqui nessa noite. Eu me converti com 13 para 14 anos, e com 16 anos eu me desviei. Eu encerro aqui. Eu me desviei, e até pouco tempo atrás eu não conseguia entender por que eu me desviei. Eu preguei num congresso na cidade de Mojimirim. Eu era jovem, tinha 16 anos. Preguei num congresso na cidade de Mojimirim. Jesus batizou muitos jovens com o Espírito Santo. A volta para casa eu entrei em um trem. Foram 8 horas de viagem para o interior de São Paulo. Dentro do trem eu resolvi que não ia ser mais crente. Eu desisti. A minha vida passou como uma tela de cinema na minha cabeça. Eu falei: o que eu estou fazendo na igreja? Eu sou jovem, estou perdendo meu tempo. Eu podia estar nas baladas, podia estar namorando, podia estar bebendo, podia estar fazendo... Foi uma loucura. Eu me desviei assim. Quando eu cheguei em casa, o pastor foi me procurar na igreja, eu não estava lá mais. O pastor da outra cidade ligou para o meu e disse: o menino pregou aqui que foi uma benção. Aí o pastor: pois é, tem uma semana que ele não vem mais na igreja. O pastor nem me visitar foi.
2 semanas depois, ele me excluiu da igreja, porque eu fui no baile na semana da frente. Por que aconteceu isso comigo? Eu não era convertido? Eu acho que não. Eu confundia 2 palavras que Nicodemos também confundia: convicção e conversão. Convicção e conversão são diferentes. Eu acho engraçado, é interessante até. Quantas pessoas se converteram ontem? 90, 100, 1000? Mentira. Cadê elas hoje? Cadê? Isso não é conversão. As pessoas vieram à frente, fizeram um ato, mas conversão é muito mais profundo. Convicção se dá aqui. Eu estou na igreja porque é um bom lugar, o pastor é gente boa, ali ninguém rouba, ninguém mata, ninguém adultera, pelo menos pressupõe que isso não aconteça. Eu estou ali porque meu patrão congrega, minha mãe me obriga, eu quero namorar aquela moça, eu quero namorar aquele rapaz. Eu estou ali porque vale a pena estar ali, porque a igreja é famosa, passa na televisão. Isso é convicção. Conversão não tem nada a ver com isso. Convicção se dá aqui, ó. Conversão se dá aqui. Eu conheço o crente convertido quando ele me dá a paz do Senhor. Quando ele me abraça, a pessoa transmite paz, transmite vida. Não tem tempo ruim com a pessoa, não tem malícia nela, não tem senão, não tem porém, mais, porque, e talvez não existe isso. A pessoa é 100%. Está chovendo canivete, ela vai para a igreja. Não está chovendo, vai para a igreja. O pastor caiu, ela está firme. O pastor está de pé, ela está firme. Você pergunta para ela, o filho está morto no segundo andar da casa, e ela grita, vai tudo bem na minha casa, porque ela é convertida de verdade. Eu era um lobo que queria ser uma ovelha. Eu fui para o aprisco das ovelhas. Eu tentei ser uma ovelha e não consegui. A igreja tirou meus vícios, a igreja tirou o short que eu usava, a igreja tirou a televisão da minha casa, a igreja tirou o jogo de bola, a igreja tirou o baralho, a igreja tirou a foto do Chitãozinho Chororó que estava no meu quarto, a igreja tirou tudo, mas o lobo ainda existia. Eu saía dos bailes à noite, passava perto da velha igreja, sentava na porta e chorava. Saudade. Eu queria voltar, mas não tinha força. Eu sentia saudade do aprisco, mas eu era um lobo. Até que em uma madrugada, umas 4 da manhã, eu parei na frente da Assembleia de Deus, na Avenida 11, número 811, lá na minha cidade. Eu olhei para o céu e o lobo uivou pela última vez. Eu disse, eu nasci lobo, mas eu queria ser ovelha. E aí naquela madrugada aconteceu um milagre. O milagre que a igreja não faz, que a família não faz, que os homens não fazem. O milagre que só Deus faz. Deus entrou aqui dentro e mudou a minha vida por completo. O lobo foi desaparecendo e nasceu uma ovelha de verdade. Jesus te trouxe nessa noite aqui porque Ele te ama. Ele tem uma paixão tão grande por você, porque você ainda vai ser grande. Anote o que eu estou dizendo. Hoje você pode ser o menino que todos ignoram, a menina que ninguém dá nada por ela, mas eu tenho certeza que hoje nasce um novo ser. Hoje Deus muda a história das pessoas que estão aqui nesta festividade. Você concorda e acredita nisso? Fique de pé, por gentileza, comigo. Vou fazer 2 pedidos agora. Primeiro, que ninguém saia antes da bênção apostólica. Em respeito ao que eu fiz hoje, deixei minha família, deixei a minha igreja para vir congregar com vocês aqui. Então, se você for embora, você vai estar dizendo assim, olha, eu não respeito o que o Senhor pede. Incline a cabeça. E meu segundo desejo, eu queria ver aqui na frente desse altar hoje, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e irmãs que sofrem com a síndrome de Nicodemos, que não dormem à noite, que têm crises existenciais, que está na igreja, mas não se sente muito bem na igreja. Pastor, o senhor acha mesmo que alguém que está assim vai aí na frente? Vai depender da pessoa.
Se você ficar pensando no que vão falar de você, você não vai vir. Mas quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Não pode mudar a sua história. Parabéns, filho. Parabéns pela sua coragem. Eu queria aqui na frente homens e mulheres que queriam ser melhores, que fazem de tudo, mas não conseguem, que têm lutado contra a sua própria carne, a sua própria existência. Isso. Eu queria aqui na frente aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que teriam coragem de voltar nessa noite. Aleluia. Deus está aqui. Isso. Pode chorar. Pode chorar. Aleluia. Eu já fui como você. Não é vergonha reconhecer que você é fraco. Chegue mais perto. Mais alguém? Isso. Incline a sua cabeça. Deus está agindo. Isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Oh, aleluia. Fabiana, cadê a banda? Feche os olhos. Oh, aleluia. Jesus quer curar o seu coração nessa noite.